graça e paz. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o nosso canal Uma Visão Além. Hoje nós temos uma palavra que tem como tema a fé de Abraão, mas antes nós vamos à oração e antes de orarmos eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe claro o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Agora também é importante que você que já é inscrito visualize o vídeo todo e dê like, gente, dê like, nos ajude aí. Dando o seu like, o YouTube vai nos indicar para mais pessoas. Dê like, compartilhe e vamos à palavra de hoje. Vamos à oração primeiro, né, queridos? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença para glorificarmos e exaltarmos o Seu santíssimo e magnífico nome. O Teu nome que está acima de todos os nomes, nome esse que foi vencedor na cruz e venceu o inimigo das nossas almas, o inimigo daquele que crer. Ó Deus bendito e Deus santo, a oração nós sabemos que é conversarmos com o Senhor, é um privilégio que o homem de Deus, a mulher de Deus tem para conversar com o Pai. Eu quero neste momento de oração, Senhor, pedir perdão dos meus pecados, dos nossos pecados e nos humilharmos perante as mãos poderosas do Senhor. Em um mundo de violência, de guerras, de falta de paz, em um mundo, Senhor, onde não vemos solução para os problemas, solução, saída para as situações que estamos vivendo. Deus de bondade, eu te apresento neste momento a tua igreja na face da terra, a noiva do Cordeiro que se encontra nos quatro cantos da terra. Que o Senhor possa avivá-la, acordá-la, despertá-la, meu Deus, do sono. Levantar aqueles que estão feridos, caídos, desanimados, receber ânimo, receber força, poder que vem dos céus. A tua palavra nos ensina a não olharmos para trás. Deus de maravilha, Deus de poder. Eu sei que a salvação é pela fé. Ela é mediante a fé. Salvação é pela graça, mediante a fé, dom de Deus. Eu sei que não vem de nós, Santíssimo, mas os dias que estamos vivendo têm sido dias terríveis, tenebrosos, de batalhas, de pelejas, de labutas. Quero apresentar esta pessoa que está enferma no leito, no hospital ou na sua casa, desenganado da medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos, é o médico por excelência e pode trazer saúde para este homem, ou esta mulher, ou esta criança, ou este jovem. Meu Deus, eu te apresento também os presídios, os hospitais, os manicômios, aqueles que vivem sem um teto nas ruas, de um lado para o outro. Quantos estão passando fome no planeta? São milhões vivendo abaixo da linha da miséria, sem ter um pão para se alimentar. Ó grande e soberano, olha para esse planeta com o teu olhar de misericórdia, com o teu olhar de compaixão. E levante um exército, um batalhão gigante de homens de Deus, compromissados com a tua palavra, com a verdade do Evangelho, para ganharmos os perdidos, os feridos, para ganharmos os abatidos, meu Deus, e que no nome de Jesus alcancemos estas vidas, para a glória do teu nome, para louvor do teu nome. Que esses homens, Senhor, possam ganhar almas em todos os continentes. Eu te apresento a Ásia, meu Deus, a África, a Oceania, ali o Oriente Médio, a Europa, as Américas, a nação de Israel, o bichinho de Jacó. Senhor, a nação brasileira, eu coloco em oração agora, que tu venhas pelejar, batalhar pela nossa nação, batalhar pelo nosso povo, batalhar pelos que clamam pelo nome vivo do Senhor. Jesus querido, enxuga as lágrimas desta mulher, deste homem que chora,
desta pessoa que está desesperada, sem saber mais o que fazer. Acalma a tempestade, entra neste lar, na vida deste homem, na vida desta mulher, repreendendo esses espíritos, meu Deus, de depressão, de angústia, de desespero, de loucura. E que a tua paz realmente penetre o coração desta pessoa, a verdadeira paz, que as portas possam se abrir, que este filho possa deixar este mundo de trevas, obedecendo os seus pais e a Deus. É o que eu peço nesta oração em favor de todos, em nome de Jesus. Queridos, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos, mas visualize o vídeo todo, tá bom? Vamos ao tema, a fé de Abraão. Vamos ler Romanos capítulo 4, verso 3, que diz: pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Meu amado e minha amada irmã, sabemos que Abraão é o pai da fé, mas que fé era esta deste pai chamado Abraão? A palavra de Deus nos diz que a fé, meus queridos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Abraão ouvia a voz de Deus e as palavras do Senhor eram a base da sua fé. Confiando nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua fé, toda a sua vida. À medida em que o Senhor falava com ele, sua fé era alimentada, mais confiante se tornava. Como é a fé de Abraão? Vamos refletir sobre esta palavra que Deus deu a Abraão, sobre as quais firmou a sua fé. A primeira, fé para renunciar. Sai da tua terra. Gênesis 12, 1. A primeira palavra de Deus para Abraão foi renúncia. O Senhor, ele mandou sair da sua terra e do meio da sua parentela. E isto significa deixar sua área de conforto, partir para um lugar incerto aos olhos humanos, mas sob a certeza da dependência de Deus, evidentemente. Foi assim que Abraão nem era Abraão ainda, era Abrão. Foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca de sua promessa. E foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. A cada horizonte que ele olhava, meditando onde seria a terra da promessa, até que o Senhor lhe mostrou. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, precisou deixar sua própria terra. E muitas pessoas querem ter mais fé, porém não estão dispostas a renunciar. Prazeres, pecados e até mesmo direitos naturais, como estar entre família. E no caso de Abraão, pode ser requisitados pelo Senhor para renunciarmos. Para ter mais fé, você precisa estar disposto a renunciar. Renuncie o que for preciso para ter mais fé. Fé para mudar o caráter é o ponto 2. Sê tu uma bênção, Gênesis 12, 2. Então a palavra de Deus para Abraão foi sobre o caráter. E enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser modificada. 2 vezes Abraão entrou dizendo, ele errou dizendo que sua esposa seria irmã. Gênesis 12, 13 até o 19 e Gênesis 20, do 1 ao 16. E por isso seu caráter precisava ser transformado por Deus. E o Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria simplesmente ser uma bênção. Ou seja, tudo o que falar ou o que fazer teria que ser abençoado. E para isso
deveria fugir de tudo que não fosse bom ou proveniente do Senhor. E para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo para ter um caráter abençoado. 1 Coríntios 11:1. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Para ter mais fé, você precisa estar disposto a deixar o Senhor, tá? Moldar o seu caráter. O caráter precisa ser transformado para receber mais fé. O terceiro ponto dessa nossa palavra: fé para receber a promessa. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A terceira palavra de Deus a Abraão foi a promessa. Ele já havia renunciado sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. Seu caráter estava sendo forjado pelo Senhor e agora ele já podia receber uma promessa de Deus. E o Senhor prometeu a Abrão que teria filhos e uma filha, uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através da sua fé. Então, sua fé seria tão grande e suficiente para que sua família e todas as outras. Então, muitas vezes buscamos fé para abençoar nossas famílias apenas. Deus quer dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra, né? Então, às vezes nós queremos bênção somente para as nossas casas e não recebemos a fé necessária para vencer. Há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas para isso precisa ser compartilhado com outras também. Para ter mais fé, você precisa estar disposto a compartilhar a promessa com as outras pessoas. Receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias também. Quarto ponto: fé para sonhar. Conta as estrelas, Abraão. Gênesis 15:15. A quarta palavra de Deus para Abraão foi para que sonhasse. Embora estivesse bem acordado, Deus o conduziu até fora da sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. E quando contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e começou a sonhar e imaginou a multidão de pessoas inumerável, como as constelações que estão nos céus. E a partir daquele momento, a vida de Abraão mudou, e mudou muito. O velho de 90 anos, com os olhos cansados, agora, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho, né, no olhar. Foi este sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto da sua vida, meus queridos. Certa vez eu aprendi que um homem sem sonho é um homem morto. Os homens, eles dinamizam a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa frustrada não consegue mais sonhar. Se a fé é o firme fundamento nas coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem, Hebreus 11:1, e se também devemos andar por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7, então precisamos aprender a sonhar. Deus nos deu a mente com capacidade para a imaginação, para criar pensamentos e sonhos abençoados. Esta é uma maneira de alimentar a fé. Faça como Abraão, querido. Conte estrelas, imagine você recebendo o milagre que tanto sonha. Feche os seus olhos e veja o seu ente querido recebendo Jesus. A pessoa que tanto ama sendo curada ou liberta pelo poder de Deus. Enquanto oramos, devemos imaginar somente isto para fortalecer nossa fé. Para ter mais fé, você tem que estar sonhando com o que pede ao Senhor. Sonhe a cada momento com o que você crer. A fé para viver em santidade.
anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. A quinta palavra de Deus a Abraão foi sobre a santidade. Para que Deus realizasse seu propósito em sua vida, precisaria santificar sua vida totalmente a Deus. Sarai, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus e quis ajudar o Senhor a cumprir a promessa, dando um filho a Abraão através da sua empregada. Gênesis 16. Com este ato, pararam de sonhar espiritualmente para agir carnalmente. É por isso que Deus precisava santificar a vida de Abraão, preparando-o para receber o propósito de Deus na sua vida. Essa situação embaraçosa entre Sarai e Agar era o empecilho para que a família de Abraão fosse abençoada por Deus. Em nossas vidas também precisamos santificar antes de receber o milagre de Deus, como o Senhor ordenou a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Deus já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Só falta estarmos prontos para receber. Por isso Deus quer santificar nossas vidas, nos preparando para sermos abençoados. E aí eu te pergunto: para ter mais fé, você está disposto a santificar a sua vida? Santifique-se hoje para que a sua fé aumente e receba o milagre amanhã. Sexto ponto: fé para ter uma aliança com Deus. Será contigo a minha aliança. Gênesis 17:4. A sexta palavra de Deus para Abraão é uma aliança. Aliança é um compromisso, um pacto, um contrato. Deus garantiu para Abraão, melhor dizendo, que lhe daria sua promessa. Da mesma forma que Deus garante a Abraão, ele também deveria ter compromisso com Deus. A partir de agora, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Gênesis 17:5. Porque até então era Abrão. E para não esquecer, Deus lhe deu um novo nome todas as vezes que o nome Abraão fosse dito. Estaria lembrando-se da promessa. E muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Ao nos convertermos, meus queridos, passamos a ter uma nova mente. Fazemos tudo não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Cada cristão deve carregar neste nome a promessa de ser um servo de Cristo. Para aumentar sua fé, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade em nome de Jesus Cristo como garantia da promessa. Atos 4:12. Para ter mais fé, você precisa estar disposto a fazer uma aliança com Deus. Deus já tem um pacto com você. Basta assumir o compromisso com o Senhor. Sétima e última: fé para entregar tudo. Toma o teu filho, teu único filho. Gênesis 22:2. A sétima palavra de Deus para Abraão foi sobre a abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo. Lucas 9:23. Deixando a vontade e os prazeres em prol da soberania do Senhor. Deus já havia dado um filho a Abraão, Isaque, que significa sorriso e alegria. Gênesis 21:6. E de fato esse filho era o maior prazer para Abraão. E Deus lhe fez uma prova de fé e abnegação, porque a promessa que havia feito não era de lhe dar um filho apenas, mas multidão. E até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido, mas a promessa de Deus era muito maior. E para saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino, ele precisava ser provado em sua fé. Se abrisse mão de seu sonho em prol do propósito de Deus, receberia muito além do que imaginava. E Abraão aceitou o desafio, abriu mão da sua alegria, que era Isaque, e recebeu a felicidade completa. E quantas vezes queremos que Deus realize apenas o nosso querer, sendo que se aceitássemos a sua vontade, tudo seria muito melhor.
Por isso Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. É preciso abnegação para receber de Deus, meu querido, o que Ele tem para as nossas vidas. Uma mão fechada não está pronta para doar nem para receber. Para aumentar a sua fé, eu te pergunto, você estaria disposto a abrir mão da sua alegria? A abnegação é a maior prova de Deus que alguém pode enfrentar. E a conclusão: Jesus é o autoconsumidor da fé, Hebreus 12:2. E por isso, queridos, devemos pedir a Ele que nos dê a fé que precisamos. Aumenta-nos a fé, Lucas 17, verso 5. Como fez Abraão, precisamos basear a nossa fé nas palavras de Deus para as nossas vidas. Deus pode usar pessoas para falar conosco, pode falar diretamente em cada coração, mas fala principalmente pela leitura da Bíblia e pela pregação do Evangelho. Quem deseja crescer na fé precisa sempre estar atento, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com os falsos discursos. Tiago 1:22. Cresça na fé. Graça e paz da parte do nosso Deus.